boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui da Transcargo na Expoville. Hoje é o terceiro e último dia, mas ainda dá tempo de você vir aqui visitar o nosso stand, conferir os nossos implementos que estão aqui em exposição. Agora até às 20 horas, então fica aqui o nosso convite. E hoje é o nosso terceiro episódio da segunda temporada do Gimpcast Acelerando. A primeira temporada já está disponível no nosso canal do YouTube e no Spotify. Você pode escolher onde você quer assistir ou ouvir o podcast. E hoje a gente tem aqui 3 convidados no nosso terceiro episódio e eu estou muito feliz com a presença deles porque o assunto hoje vai ser sobre associativismo. E é algo que é bem comum para todos os transportadores, né? Tem essa troca de conhecimentos, de ideias, de projetos, de campanha, e é realmente esse o propósito do Gimpcast. É estar trazendo conhecimento, é estar trazendo troca de experiências, muitos projetos, muitas novas ideias, para compartilhar e trazer um conteúdo de qualidade para você que é da área de transporte, de cargas rodoviárias, para vocês que são autônomos, empreendedores, apaixonados por carreta, o Gimpcast foi feito para vocês. Então, bora começar o terceiro episódio? Bora! Vamos começar. Então, vou apresentar a nossa bancada hoje, que está de peso aqui, hein, Júlio? Óbvio. Veio gente de fora aí para o nosso podcast, hein? Então, olha que moral. Bota peso nisso, a gente engordou bastante nos últimos anos. Hoje a gente tem aqui o Giovanni Serafim, sócio fundador da Serafim Transportes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A Jéssica Queires, da Triunfo Transportes. E o Eduardo Emílio. Chamamos de Eduardo, pode ser? Fica à vontade, da pode chamar Seville. o que for, menos de flamenguista. Pô, pensa que bom ter 2 nomes, né? Eduardo e Emílio, né? Eu queria ter 2 nomes também. Da Seville Transportes. Exatamente. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. E o Júlio Escovas, que é o nosso diretor comercial aqui da Joinville Implementos. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela presença de vocês e por terem aceito, né, o nosso convite e desafio para estar aqui participando, que sempre nos dá um friozinho na barriga e é enriquecedor estar aqui nesse momento. O tema de hoje é Unindo Forças nas Estradas. E aí tem muito a ver com o associativismo. O associativismo é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Se a gente for procurar no dicionário, eu gosto muito de trazer o significado, porque as palavras para mim têm muito poder. Então, o associativismo, ele é um agrupamento organizado de pessoas em prol de um objetivo comum. Então, a gente vai querer saber qual que é esse objetivo comum que trabalham tanto nos associativismos, né, nas entidades que ajudam os transportadores e as pessoas envolvidas no transporte. Então, vou conversar com você, Giovanni, queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, que eu sei que essa galera aqui tem experiência já como na rodagem mesmo, também com o associativismo, com as entidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência e como que é essa tua jornada. Show, obrigado, Cláudia. Boa noite, Cláudia, Júlio, os colegas aqui, a Jéssica, né, parceiros da Conjovem, Eduardo. Parabenizar a Joinville Implementos aí pela ideia do Gimpcast, já é o segundo, então quer dizer que deu certo, né? Deu muito certo. Graças a Deus. E terceiro episódio da segunda temporada, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, eu acho que isso faz toda a diferença. Parabéns aí por estar representando também Joinville na feira, que é uma feira importante de transporte e de logística, né? Legal. E esse tema eu acho que é muito importante, pelo menos para mim, eu acho que tanto para a Jéssica como para o Eduardo. Por que eu falo isso, né? Como você estava falando da história, né? da onde vem a questão de estar no transporte, né? Sou filho de caminhoneiro autônomo, fui então mecânico, né, de caminhão dos 3 aos 18 anos, da onde vem aí o gosto pela máquina, né, por caminhão. Viajei também por 10 anos, né, como motorista. E por que da onde vem a ligação com as entidades de classe, na qual é muito importante, né? Depois de 10 anos viajando, então veio a abertura da empresa e a dificuldade, né? A dificuldade de você imaginar, fundar uma empresa e sem saber formação de frete, isso e aquilo. É onde eu tive a oportunidade de conhecer o Cetracajo, me associei no Cetracajo. E aí eu quero aqui agradecer um amigo que é o Giacomo, que hoje está como presidente do Cetracajo. Na época, então, o Giacomo era coordenador do núcleo da Conjovem, né? E aí o Giacomo fez um convite, além de eu estar participando do núcleo, ele fez um convite aí para, logo depois, para mim ser o vice-coordenador dele, na qual fiquei por 2 anos na vice-coordenação da Conjovem.
E eu digo que fez a total diferença, né, ter conhecido o Cetracage e a Conjovem. Porque imagina, você abrir uma empresa sem ter experiência, tinha experiência lá, como você fala, da rodagem, né, da parte não de empreendedor. Conhecer da mecânica do caminhão. Da operação, né? Da operação, da parte de fazer entrega, de dirigir e tal. E aí você abre e aí, formar frete, fazer isso, fazer aquilo, toda, né? Até a parte da logo, desenvolvi a logo, criei, pintei o baú e tal, e depois... Caramba, e se alguém registrou essa marca? Agora... Vai lá correr, ó, fazendo tudo, né? Então, assim, eu entrando na Conjovem, comecei a aprender, né? E assim, já o pessoal está perguntando, mas o que é a Conjovem, né? Só dando uma pincelada, né? Que é a Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Transporte, né? Que foi criada aí pela NTC e Logística há 16 anos, né? Uma comissão aí que tem como objetivo que é trazer o jovem, desenvolver, capacitar e despertar novas lideranças para reforçar cada vez mais o TRC. Depois vocês vão ter a oportunidade de falar com a Jéssica é uma que, na época que eu estava coordenador, a Jéssica então entrou para a Conjovem, hoje ela participa do núcleo, na qual o Eduardo está como coordenador, viagens, visitas técnicas, na qual a gente fez aí recentemente uma visita legal. Na Joinville Implementos, né? Então assim, essa comissão, ela é extremamente importante e fez total diferença para mim, né? Fez total diferença. E aí a Conjovem, ela é ligada, como que eu conheci ela? Através do Cetracage, né? Que é a entidade de classe aqui. Muitas vezes a gente fala assim, é o sindicato das empresas. A gente fala, pô, não associa muito bem às vezes a questão de sindicatos, tal, mas é a entidade de classe, né? E que faz parte do sistema FETRANSESC. Então hoje também eu faço parte da diretoria do Cetracage, que faz parte do sistema FETRANSESC. E que a gente leva as demandas para lá e aonde vai para a NTC e Logística, que é também... na qual eu faço parte também, sou membro do Conselho Superior da NTC e Logística. Então, essa ligação da entidade, eu vejo que faz total diferença, porque se eu não tivesse conhecido isso, para mim foi um desenvolvimento pessoal e profissional, né? Através dela eu fiz vários cursos de gestão de frota, por mais que eu tinha o conhecimento na prática, né, do caminhão, de descer uma serra, sobre segurança, como funciona essa máquina, não fui aprender como formar frete, a questão tributária... Né, tudo isso na Conjovem, porque através da Conjovem fiz uma pós em gestão de negócio, que é, né, com a questão do ITL. Então, assim, para mim é extremamente importante, né, a entidade de classe, essa união que a gente vê aqui, porque a Conjovem ela é de norte a sul do país, ela faz parte dessas associações, que é a NTC e Logística, na qual ela foi fundada, e ela une o pequeno, o médio e o grande empresário. E ali a gente faz, né, aquele grupo nacional, a gente troca experiências, né? A gente compartilha. Né? Exatamente. Pô, qual a melhor carreta, né? Pô, Joinville, né? O Eduardo já me chamou quantas vezes na feira passada. Giovanni, você é de Joinville, Joinville Implementos. Da onde eu conheço o Eduardo? O Eduardo é da Conjovem Cascavel, onde a gente conhece o pessoal de norte a sul. E isso faz a total diferença que eu vejo, né, de a gente estar associado à entidade de classe. Muita gente fala assim, mas pô, tu faz parte do sindicato, lá não adianta para nada, pô. Aí aquele negócio que o pessoal quando pinta o prédio no condomínio, pintaram de roxo e o cara fala assim, pô, mas você foi na reunião? Não foi. Então, né, a gente vai nas reuniões... Não participou da reunião de condomínio, quer discutir. Exatamente. Então a gente... tem essas reuniões aí em prol de um objetivo comum, que é melhorar cada vez mais o TRC. A gente teve, depois eu posso ir falando mais no desenrolar aí das constantes, dos ganhos que a gente teve, né, ADI, tanque suplementar, várias inseguranças jurídicas que a gente tem no TRC, que é através da gente levar a dor nas nossas reuniões da Conjovem, do Cetracage, que vai para a Federação, que vai para a NTC e Logística, que chega na CNT em Brasília, para a gente tentar melhorar, né? Assim como a Joinville deve fazer parte lá da Anfávia, né? Eu acho que é Anfávia. Anfir, né? Então, assim, para mim é extremamente importante, vou deixar os colegas falar um pouquinho também. Ele já deu um contexto geral aqui, gostou do microfone, é isso, né? A gente quer gente que compartilhe mesmo experiências, e eu sei que tu tem muita história para contar desde a tua experiência lá no início, antes de empreender de fato, mas eu quero que tu conte essa jornada, né? O que realmente, quanto tempo você ficou antes sem estar na associação, sem fazer parte da Cetracage, como que era e o que realmente, quais foram esses desafios. Eu já comentasse alguns, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais específico de um ou outro que você viu a grande diferença que antes não tinha e agora tem, né? Tanto de
Eu sei que tu já falou algumas dicas bem importantes, mas eu queria que você depois falasse um pouquinho mais. Mas deixa eu falar um pouquinho com a Jéssica também. Jéssica, eu queria que tu se apresentasse e falasse também qual que é a tua conexão aí com o pessoal da Conjovem. Meu nome é Jéssica, sou de Blumenau, estou aqui um pouco de intrometida, mas é onde eu tive a oportunidade de entrar para esse núcleo que o Giovanni estava falando da Conjovem. Um pouco da minha história, estou no setor há 15 anos, iniciei com o meu pai. Quando eu tinha 18 anos, eu não sabia nada na área de transporte. Meu pai já tinha anos de transporte, acho que uns 15 anos ele era vendedor. Mas o histórico dos nossos pais vem daquele pouca tecnologia, mais ação, né? Hoje que o mundo está mudando. Então, quando eu entrei, eu não sabia nada de tecnologia e o meu pai não sabia muito também. Então, ele não podia me ensinar, ele sabia da parte comercial do lá fora. Fui aprendendo, fui buscando, começou conosco também o meu irmão, na época 15 anos de idade, começou de ajudante de caminhão também, estudava de manhã, de tarde trabalhava de ajudante e eu era a do escritório, para tudo. E o meu pai na rua vendendo. Meu pai tinha um sócio na oportunidade e começamos pequenos, não somos grandes ainda, mas fomos evoluindo. Por muito tempo só trabalhei lá dentro, não tinha tido ainda a experiência de participar de grupos, de outras conexões. Acho que faz uns 5 anos, mais ou menos, que fui incentivado até pelo Marcos Vinícius, da Vitlog, que é uma das empresas que a gente representa, a entrar na Conjovem. Daí busquei onde que tinha algum núcleo próximo a Blumenau, porque Blumenau não tinha nenhum. E parei em Joinville. Na época o Giovanni era coordenador. Veio eu e meu irmão, a gente foi muito bem recebido. E dali a gente já começou a participar de encontros, a participar de palestras. Tivemos aquele encontro sul regional que já tivemos a oportunidade de ir logo de cara. E tudo isso agrega, como o Giovanni falou, agrega muito pra gente na questão de informação. O que às vezes tu faz na tua empresa não é o que o outro faz na dele, mas o que tu faz pode ser interessante para o outro também e vice-versa. Troca de experiências. A gente tem muitas pessoas no nosso... Não só no nosso núcleo a nível nacional, mas hoje a gente tem um contato um pouco mais estreito com o pessoal do nosso núcleo, que a gente se encontra mensalmente. Pessoas super inteligentes, temos pessoas focadas em direito tributário, pessoas focadas em carga fracionada, pessoas focadas em cargas diretas. Então, acho que tudo isso vem para agregar na nossa vida. Nós, hoje, temos uma empresa no ramo fracionado, mas daqui a pouco, se a gente precisar abrir um ramo de carga fechada, a gente tem de onde colher informações e acima de tudo, amizade, né? Pessoas que vão te incentivar, enfim. E com a Conjovem também a gente aprendeu a ter paciência, a ter tolerância, porque a gente vê que não é só nós que temos os problemas, todo mundo tem. Exato. E não só falando de problemas, né? Mas às vezes nós somos uma empresa menor, temos um problema numa proporção que para nós parece gigante, mas daqui a pouco tu olha a história do outro que tem uma empresa maior, meu Deus, se fosse na nossa pele aquilo ia estar... Enfim, não só a Conjovem que me trouxe mais conhecimento, mas também a oportunidade de conhecer. Eu nunca tinha visto como se faz um baú de caminhão, não fazia ideia. Eu vejo o baú de caminhão todos os dias de manhã até a noite na minha frente, mas eu não fazia ideia de como se... o processo. Aquilo nascia, processo. Né? Nunca me passou pela cabeça que ele começava em pecinhas desse tamanho. Achava que já vinha uma base praticamente pronta. Então, tem sido muito legal participar disso, tem tornado o ser transportador um pouco mais gratificante, um pouco mais, como é que eu vou dizer, realizador. Tanto que eu tô aí, foi o meu primeiro emprego e nunca mais saí disso, e acredito que não vou sair. Não consegue não sair consegue, mais. não Depois consegue. que entra no sangue, né, Giovanni? E a gente trabalha todo dia com um pouco de dor de cabeça, com um pouco de alegria, com desafios, mas eu acho que a gente sempre trabalhando com seriedade, trabalhando com organização, a gente sempre consegue passar por cima. Tivemos aí um período de pandemia que eu acho que foi ruim para todos, né? Para todos, né? Desafiador. Fez nos reinventar em muitas situações, em muitas coisas. E eu acho que
na minha vivência, experiência profissional, foi um dos momentos que mais me desafiou. Porque, como eu falei, eu trabalho com meu pai, com meu irmão, a nossa família depende toda do mesmo lugar, então a gente está sempre buscando inovações e participar de tudo isso, não só de Conjovem, não só de ter vocês também do nosso lado, de daqui a pouco eu precisar de alguma coisa, saber a quem procurar, saber onde tem um produto bom, uma coisa legal, é muito importante. Esse foi um ponto que no primeiro episódio a gente também falou um pouco sobre governança familiar, e esse ponto foi tocado assim, a gente precisa buscar informações, a gente precisa buscar conhecimento para a gente poder crescer profissionalmente. Enquanto às vezes a gente está ali, né, envolvido com a família, a gente fica um pouco, não distante, porque a gente sempre pode ter acesso à informação, né, mas a gente também teve esse comentário, assim, que a gente precisou se reinventar. A gente precisou fazer diferente. O trabalhar, pandemia, né, você fala, né? O trabalhar com a família, ele é 8 ou 80, né? Ou você é muito acomodado, que tá tudo bem, é teu pai, teu irmão e ali, ou tu tem um espírito desafiador. E graças a Deus nós lá, a gente tem a intenção de estar sempre crescendo, de estar sempre em movimento, de estar sempre buscando novas coisas. Ninguém puxa ninguém para trás, assim, é bem legal. E por isso que eu digo, acho que tem as duas formas, graças a Deus a gente é a forma da frente, assim. Eduardo, queria ouvir um pouquinho de você, da tua jornada, como que foi essa injeção assim, de ânimo, eu quero fazer parte desse segmento com força, ajudar esse pessoal. Pois então, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade novamente, não sendo repetitiva aqui as falas do Giovanni, mas realmente é gratificante ver, né, que hoje isso se concretizou de uma forma que realmente vem agregar também para essa questão do nosso lado, né, do lado do transportador. Não é somente um fornecedor de implementos, um fornecedor de serviço nesse sentido, mas principalmente o que vem agregar também para nós. Pouco mais de um ano por aí, a gente conversou numa reunião presencial sobre a possibilidade do Gimpcast e hoje concretizado e poder fazer parte disso realmente é muito gratificante, né? Parabéns aí pelo sucesso. Obrigado. E muito obrigado pela oportunidade. Então, para contextualizar um pouco meu ingresso no transporte, né? Eu tive uma passagem meteórica por uma transportadora chamada... Oh, meu Deus, até esqueci o nome da transportadora agora. De tão meteórica que foi. Pois é. Eu acabei passando por ela, mas durei 2-3 meses ali, até fui efetivado um pouco antes, mas encerrar as operações de Joinville eu acabei saindo. Foi muito importante essa passagem, porque como eu trabalhei no setor fiscal, então eu tive todo o conhecimento tanto das emissões de CTEs, essas coisas, e depois quando eu entrei na indústria também no setor fiscal, eu fazia justamente a conferência do CTE. Então foi muito importante para a minha jornada de mais 5-6 anos dentro disso. Ingressei na Sevilha há 7 anos como ajudante de carga e descarga. Tive a oportunidade como vendedor externo. Me tornei vendedor interno primeiramente, depois vendedor externo, depois gerente regional de vendas e hoje atuo como gerente de negociações e operações, justamente por ser o cara metido aí que está enfiado na operação, o cara no comercial. E isso acabou agregando bastante aí até para a gente fidelizar clientes no entendimento do que é a necessidade operacional e a necessidade comercial. Então, a partir disso, né, o Giovanni não comenta porque ele esquece de mim nessa parte, mas eu também fui convidado por ele para ingressar na Conjovem. Ele era o nosso coordenador, a Dani era também a nossa vice, que estava no processo de sucessão ali também, foi a coordenadora seguinte. E aí eu recebi o convite, embora, né, para o transportador em si, tempo é uma coisa absurda de se conseguir, né? Se for urgente, liga, porque mandar um WhatsApp não vai dar certo. Então, a minha dificuldade, né, porque eu sempre me envolvo muito e me enfio de cabeça em qualquer projeto, era justamente esse compromisso que eu tinha com o Giovanni em estar atuando efetivamente dentro da Conjovem. E graças a Deus deu certo, a Dani depois se tornou coordenadora, a gente continuou apoiando o núcleo, participando dos eventos. E desde o ano passado eu estou como coordenador do núcleo, né, uma honra, um núcleo, acho que um dos maiores do Brasil. Né, o núcleo de Joinville. 68 membros, se eu não me engano, a gente está. Só para vocês entenderem, os núcleos de Santa Catarina são destaque a nível nacional, né? Premiados, a gente acompanha e vê os prêmios que tem ganho. Exatamente. Também, né? Então é uma variedade imensa, né, de segmentos ali, tipo de atendimento do transportador.
E essa parte do associativismo é bem isso que a Gé e o Giovanni falaram. É justamente a comunhão das dores, né? Todo mundo conversa, todo mundo participa, todo mundo interage, e a possibilidade do teu aperfeiçoamento, né? A gente teve inúmeras possibilidades, né, e participamos de inúmeras possibilidades de visitas técnicas em fornecedores, em apoiadores, em empresas de software, empresa de tudo que pode circular, né, o nosso segmento, e com isso realmente fortalece, né, tudo que a gente tem também a repassar para os membros do núcleo. As reuniões, como a Jeff mencionou, são mensais, onde a gente alterna em reuniões virtuais, reuniões compartilhadas, as visitas técnicas e até a oportunidade de interação, de compartilhamento de reuniões com outros núcleos. Legal. Então, o bem comum também para outros estados. Às vezes a minha dor em Santa Catarina não é a mesma da dor do pessoal de Minas, ou, né, Fortaleza, e por aí vai. E também os itinerantes, né, que são encontros regionais ali, né, pelo Brasil todo, onde os membros do Brasil inteiro se reúnem para participar, né, através de um núcleo responsável que ministra ali palestras, traz o tema, e a Conjovem Nacional participa para esse fim. Até aproveitando o gancho também, esse ano a gente tem o itinerante de Joinville, vai ser em outubro. Né? Legal. Nada que pudesse influenciar o Oktoberfest. Não foi nada pensado, nada programado. Pensado nisso. Só coincidiu. Não que a gente queira bater o recorde de presença no nosso evento. Na verdade, foi a data que sobrou. Né? Fazer o quê? Né? Que sobrou foi boa, essa foi boa. Então a gente realmente está já se preparando para fazer diferente realmente e manter o legado aí que desde a época do nosso amigo Giacomo ali, o Núcleo Joinville vem se destacando. O Giovanni foi prêmios. O coordenador mais premiado que a gente teve até agora numa única edição, num único ano, né? Então, não quero bater o recorde dele, porque foi suado, eu sei que não foi fácil. Mas acordar todo dia 5 da manhã com mensagem do Giovanni. Não dá. Muito chato, muito chato. Não dorme? Muito chato. Acho que não. Então, a gente tem feito, né, um trabalho bem empático também nessa questão do tempo do pessoal, né? Porque tem momentos assim que realmente não dá para se reunir. Então, a gente trata uma conversa diferente, de modo virtual, modo rápido, uma interação com outros núcleos. E isso tem sido bem gratificante, né? Giovanni falou da federação, por exemplo. A federação, com apoio também a essa rede de qualificação dentro do segmento do transporte, ela trouxe para a gente o MBA em TRC, né? Até nós tivemos o prazer de nos formar juntos ali. Na primeira turma de Joinville, já está indo para a terceira ou quarta agora. E como que funciona essa parte educacional? Totalmente voltado para o setor de transporte, com profissionais, professores, mestres, que são graduados e têm atuação dentro do setor de transporte. Então, desde marketing, RH, toda setor a área jurídico, do TRC, né? Tudo que compõe os setores de uma empresa de transporte tem nesse curso de TRC. E para poder participar dos cursos, dos treinamentos, tem que ser associado com o Jovem? A federação, né? A FETRANSESC hoje, né? Hoje o curso também está aberto. Ao sindicato do... Então, eu queria que aberto. vocês explicassem um pouquinho, né? Como que é a entidade, como que ela funciona. Precisa estar associado apenas a uma unidade para estar participando dessas campanhas, dos serviços, das reuniões. Queria que explicasse um pouquinho essa parte, não burocrática, mas assim, de processo, né? Alguém que queira ser associado hoje para estar podendo usufruir desses conhecimentos, dessa troca, como que ele pode estar fazendo? Para ser membro do núcleo, a pessoa precisa ter algum envolvimento com a parte hierárquica da empresa, né? Ou ser algum sócio, fundador, alta gestão, exatamente. Sim, perfeito. Porque é o propósito realmente do núcleo, né? Trabalhar o processo de sucessão dentro das empresas, com preparação, inclusive. E é algo que a gente cada vez vem puxando mais, né? Então, o pessoal que estiver assistindo aí, né, tem uma empresa de transporte, tem curiosidade, né? Às vezes o pai não larga o osso lá, vem para dentro da Conjovem, vem se especializar, vocês vão ver que vai amadurecer muito as ideias ali, vai trazer muita coisa nova para a empresa e com isso vai fortalecer ainda mais esse processo sucessório. A partir daí a pessoa faz um pré-cadastro enviado pela Nacional, é validado por eles e começa imediatamente a fazer parte do núcleo. E aí a gente tem, né, várias reuniões e, como já comentamos, além de participações também, a gente é um núcleo muito ativo em questão social, né, na nossa região, então campanhas que a gente já definiu, como campanha de Páscoa, campanha de Natal, Dia da Criança, então a gente já fez campanha também de material escolar, enfim,
tudo que tem cunho social, seja uma ajuda a uma região que foi atingida por chuva, bloqueios e tal, a gente sempre está envolvido, não somente a nível regional, como também nacional. E a união é sempre muito grande. Muito grande. A adesão desses projetos sociais, pandemia, essas né? coisas Rápido. é muito rápido, né? Na pandemia a gente viu a diferença, né? Parou tudo. Bom, a Joinville Implementos participou com doação de cesta. Na época a gente arrecadou, não falar besteira, foi 15 ou 18 toneladas, né, de cesta básica. Eu reuni tudo lá na empresa e a gente contou com, além de contar com a solidariedade Da comunidade. Dos doadores. Dos doadores, que não foi só transportador, mas sim fabricante de implementos, elétrica, mecânica e tal. A gente tem ao nosso lado a favor a logística, né? Porque aí esses pallets estavam lá, 20 toneladas, 1.000, né, de pallets. Precisava distribuir, então eu liguei para o Eduardo, a Seville foi lá, coletou, levou para Jaraguá do Sul. A Transbem levou para Brusque, alguém levou para Itajaí, outro levou... Então, assim, isso facilita muito isso até em ação social, que a gente já enviou para o Rio de Janeiro, para Brumadinho, porque Quando como a gente... teve aqui em cima no Paraná, em Porto União, União da Vitória também, Foi que também. foi a mais recente, eu Exatamente. acho, né? Porque a gente tem E do essa Sul rede também, de relacionamento do Rio sul do Sul ao também. norte do país, de transportadores desde de Uruguaiana. É um grande hub, né? Que vocês têm, Exatamente, né? Então, assim, Conexão a nossa geral. empresa não faz Nordeste, mas leva até São Paulo, faz baldeação Alguém leva. Exatamente. E alguém leva lá pro Acre, né? A Lorine lá Sim, fez foi. uma ação lá que o Acre estava transferência. com as cheias, a gente mandou até São Paulo levou. Então, assim, chega rápido e a gente consegue se E unir. o legal é que movimenta muito rápido todo Muito mundo, rápido. sabe? Não tem ninguém que se nega a ajudar. E o reconhecimento também da Conjovem, pelo menos aqui em Joinville, eu imagino que a nível Brasil também é muito grande, até em outras entidades, né? A própria Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, todos vêm, né, de encontro com a nossa prestação de serviço voluntário também para se ajudar. Então a gente coloca nos grupos, todo mundo se ajuda. Até algo que dá tema para 10 podcasts aí com vocês. E é isso que nós precisamos. É tá? a Quanto mais participação. tema, mais assunto, mandem para nós aí que a gente agradece. O Giovanni é um cara que eu admiro muito, até pela questão da versatilidade, né, e da disponibilidade que ele se doa para todas as entidades. Hoje ele é o nosso coordenador do Instituto Conjovem, né, que é um Instituto de Desenvolvimento de Pesquisa e Desenvolvimento de Software, De e mercado, tudo que for de... possível em relação ao transporte. E também ainda ele consegue tempo para ser motorista do Bombeiro Voluntário de Joinville. Então, Caraca, tem isso, Então, essa eu não sabia conta não. essa história pra gente, então. Essa eu não sabia. Essa questão do bombeiro aí, inclusive, está ligado à Conjovem. Olha só que legal. A gente, quando eu estava como coordenador da Conjovem, no núcleo de Joinville, na qual o Giacomo, o Giacomo Isoton, que hoje é o atual presidente do Cetracajo, me convidou para ser o vice dele. E a gente fez aí eu comecei a fazer reuniões itinerantes, inclusive a gente fez na Seville também. Então, para não ficar a reunião só em Joinville, começamos a fazer em Jaraguá do Sul, Blumenau, a gente fez no Sesc Senat, fizemos lá na Seville. Coincidentemente, a do Sesc Senat foi no dia de outubro também. Que foi na Oktober também. sem nenhum interesse. Tem alguma coisa O lá. pessoal vai achar A que gente essa vai- Conjovem é só outubro. A gente não tem oportunidade. É coisa a séria. Conjovem é séria. Não, é sério. Então, com essas reuniões itinerantes, a gente fez uma visita técnica também na Transjoy. E aí, na época, o Adriano, que hoje é atual prefeito, não era prefeito ainda, ele foi lá representar o Bombeiros e falar da dificuldade para os empresários incentivar os funcionários a fazer o curso de treinamento do bombeiro e ser voluntário. Para quem não sabe, o CBVJ, que é o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, é uma instituição mais antiga do gênero e uma das melhores, ganhou vários prêmios de gestão, né? É referência nacional. Né? Tem 1.700 entre efetivos voluntários e mirins, 1.700 pessoas lá, fazendo serviço para a comunidade, muito bom, gratuito. Tudo isso. E assim, só que falta muito motorista, porque o voluntário ele não está sempre disponível, né? Por exemplo, semana que vem eu vou para São Paulo, depois tem Brasília, vai para a filial, isso e aquilo. Tem a questão do Cetracajo, tem a questão da FETransesc, da NTC, da empresa, E de vez em quando trabalhar um pouquinho, né? Também, exatamente. É por isso que tem uma equipe boa, né? E a gente consegue fazer isso aí. Tem a família, tem tudo. E aí você tem que fazer o plantão no bombeiro. Então, assim, eles foram lá pedir essa ajuda para incentivar os motoristas, né? Inclusive até as mulheres, né? Hoje tem muito motorista mulher. E naquilo eu falei, pô, caramba, eu tenho a CNH-AE, né? De carreta, já que eu fui motorista e tal, por que não fazer? E aí entrei no curso, fiz o curso e aproveito aqui também para, né, falar para o pessoal que é motorista, façam, porque
Eu sempre gostei muito de fazer ações sociais, tanto que na época da gestão aqui do núcleo de Joinville foram feitas com a ajuda de todos do núcleo, mas a gente fez muitas ações sociais, né? Desde a campanha de doação de sangue, Páscoa, Dia das Crianças, sempre, né? Só que uma coisa é você arrecadar e doar, outra coisa é você ir lá no bombeiro, E fazer. doar o Estar teu lá, tempo, né? Acordar às 5 da manhã, tirar a barba, que não pode ter a Não barba. pode? Não pode, só o bigode pode deixar, né? Caramba. E aí você acordar cedo, chegar lá cedinho, se apresentar, fazer checklist na viatura, né? Porque você tem que olhar bem, caso você estragar, tem que pagar, porque aquilo ali é um patrimônio, né? É uma coisa que você tem que cuidar. Mas você doar o teu tempo ali, 12 horas de plantão... É diferente. É diferente do que você doar uma cesta diferenciado. básica ou dar um valor. E eu digo que, você vê, a Conjovem me ligou a isso, porque numa apresentação da Conjovem, o Adriano, que na época não era nem prefeito, pedindo aquilo, eu falei, poxa, incentivei alguns motoristas, não deu certo lá na empresa, né? Mas entrei e falo assim, que isso serve muito para a questão da gestão na empresa, porque você troca os papéis. Lá na empresa você delega, você que faz isso, faz aquilo e tal. Quando você chega lá no bombeiro, aí você está no pátio conversando com os motoristas, fofoca, isso e aquilo, você fala, caramba, lá na empresa é assim. Aí você está num plantão, é bem interessante, aí você está num plantão ali, eu tô fazendo o que fazem comigo. Você acordou às 5 horas da manhã, tá cansado. Meu, às 18 horas o plantão vai terminar às 18h30. Vem o comandante, alguém fala assim, pega uma viatura e vai... Ou a própria ocorrência, se você está 10 minutos de tocar... para formar e encerrar o plantão, você tem que ir para a ocorrência. Caramba. E às vezes você vai chegar, já fomos no incêndio, chegamos 21 horas, ou seja, já estava cansado, e aí a mesma coisa você pegar e falar para um funcionário, quando está perto de sair, que ele está ali olhando para o relógio, né? Faz aí mais você... uma coletinha. Exatamente, então assim, você pensa, Ajuda a pô, descarregar aquele caminhão como lá. que é, entendeu? Então assim, isso é um aprendizado, assim, para mim fez total Sentir diferença. as dores do outro lado, né? Exatamente, e ver como é que é as fofocas, as conversas. Isso ali é um puxa-saco, aquele ali não sei o que e tal. A parte boa, então. A fofoquinha. Então, assim, você vê que é mais alguma coisa que a Conjovem me deu, né? Além de conhecer os transportadores de norte a sul, de hoje, né, poder ter uma rede nacional de... Hoje, se você tem um caminhão no Nordeste ou em Minas que você não faz e quebrou o caminhão, você joga no grupo da Conjovem. Pessoal, tô com o caminhão quebrado no Rio de Janeiro. Já alguém vai chamar e vai dizer, liga para esse mecânico, ali eu conheço o posto tal, né? Pô, minha carreta deu problema aqui e tal. Então, assim... Já dá uma luz e uma solução, né? Exatamente, todo mundo se ajuda. Você falou ali, qual é o melhor rastreador? Esse eu tive muito problema e tal. Então, assim, aquilo ali já, né? E hoje Essa eu estava troca de como... experiência... É uma experiência... E eu estava como vice-coordenador nacional e agora, a partir desse ano, eu estou aí como coordenador do Instituto Conjovem, que é um braço da Conjovem, né? A qual o Emílio falou. Até quero mandar um abraço aí para os meus vice-coordenadores, o Luiz Felipe Machado e a Valéria de Curitiba, que hoje estão no time, né? Mandar também um abraço para o nosso coordenador nacional, que está lá na China, né? O André De Simone. Essa hora tá dormindo ou acordando? 12 quase horas, acordando. Comendo escorpião frito. Comendo grilo lá. Comendo grilo, O escorpião. André. A Priscila Zanetti, que é aqui de Criciúma, da Ouro Negro também, vocês conhecem ela, que é a vice-coordenadora. E o Hudson, lá de Minas Gerais. Dá um abraço também ao presidente Rebuse, né? É abraço pra caramba. É gente, hein? Da NTC. Agora ele como tá é que- lascado, começou a É, falar o não, nome. tem que tá falar lascado todos Forte o agora. movimento, hein? Pra ver como é Não, forte o porque movimento. assim, realmente a Conjovem, igual o Emílio falou, o Giovanni se dedicou muito. Eu realmente visto a camisa e gosto, e até falei no evento nosso que a gente teve no Encontro Nacional da Conjovem, porque para mim, quem teve a ideia de fazer a Conjovem, de fundar lá o seu Urubatã, Francisco Pelúcio, depois o Flávio Benatti tornou ela nacional, cara, para mim foi uma sacada, porque assim, no Brasil, muitas empresas de transportes, tá gigante. Hoje entra lá na Funtran, Fundação do Transporte, que tem a memória do transporte, tem todas aquelas transportadoras do tempo que meu pai viajava como autônomo, né? E a gente conhecia a transportadora XYZ. Tresmaiense, transportadora Rápido Paulista, empresas assim gigantes quebraram por falta de sucessão, ou seja, os filhos não queriam dar continuidade no negócio, entendeu? Ou não tinham diretriz para dar continuidade. Vou estudar fora, quero ser médico. Não, isso aqui não é insegurança jurídica, coisa e tal. E aí eles tiveram essa sacada de, vamos criar com o jovem. Primeiro começou em São Paulo. Legal. Aí tornaram nacional, aí você imagina, começaram a garimpar. Hoje a Conjovem, né? Expressiva, ela né? vende por quê? Porque você imagina, você atrai o jovem, né? Quando eu entrei para a Conjovem, hoje eu vejo que se eu tivesse entrado para a Conjovem
antes de eu abrir a empresa, que no Brasil é assim, né? No Brasil, o povo brasileiro é empreendedor. Então, assim... por necessidade. É, por necessidade, né? Ele não vai pro Sebrae, faz um plano de negócio, pesquisa o local. Primeiro abre, depois ele já pega o ônibus, vai pra São Paulo, vai no Brás, compra a roupa, abre na garagem de casa, vende no carro. E é assim que funciona. Vai ajeitando a casa, né? Mas Primeiro a gente tu tem compra essa o caminhão, pegada de depois tu abre a empreendedor mesmo. transportadora. A gente tem que Vai criar essa trocando cultura pneu de com o caminhão buscar. andando. E aí, quanta coisa errada a gente fez de frete errado, de cobrar, até de estragar o mercado, né? Que hoje a gente briga, né? A própria... Porque a NTC tá aqui, a gente quer recuperar as tarifas de frete, e você fala assim, muitas vezes não é por maldade. Na ignorância, quantas vezes eu fiz um frete errado por não saber Calcular. que para aquela região o tributo era X, que não tinha aquele crédito Saiu no ali. prejuízo, ou, né? no prejuízo, ou às vezes até perdendo o negócio por estar cobrando um frete Errado. a mais. Poxa, mas eu perdi a cotação. Ah, mas tinha um tributo ali que o outro... Aí você fala assim, pô, o cara tá levando de graça aqui nada. Ele tá bem assessorado, né, com a Parte tributária. a parte tributária, e tem um crédito X e ele não tá tendo prejuízo. Faz a Ele- diferença. Hoje o tributário Exatamente, faz toda a né? diferença. É a nossa maior carga Exato. de despesa hoje é o tributário, né? É. Não existe. Tudo gira em volta disso, né? Exatamente. Então, assim, ó, com o jovem, para vocês terem uma ideia, cara, é sensacional. Hoje tem mais de 600 integrantes, né? 27 núcleos de norte a sul. E assim, até aproveitar e fazer um convite para quem estiver nos assistindo. Se você é transportador, entre em contato com o sindicato, com a entidade de classe local, né? Se associa, faz lá o cadastro. Como é que as É, pessoas pode ser fazem online? para localizar o sindicato local? Qual é o site? Ela pode entrar na FETRANSESC, no site da FETRANSESC, que é a Legal. Federação das Empresas de Transportes de Cargas de Santa Catarina. Lá ela vai ter A os lista dos sindicatos. as regiões, de Lages, sul de Santa Catarina, Joinville. Entrou lá no Cetracajo, né, que é a base territorial aqui, Joinville, Jaraguá, Itapoá, né? Mas o primeiro Araquari. passo é na FETRANSESC. Entra Ou no pelo próprio, site da FETRANSESC. ele entrando no próprio site do Cetracage, que é do local, que provavelmente ele vai saber a entidade patronal, ele vai procurar essa entidade, se associar, né? E a partir daí ele consegue então o jovem ali que ele faz parte ou da sucessão ou da alta cúpula da transportadora. Ele vai enviar ali um e-mail, vai preencher um cadastro na Porque Conjovem ela é Nacional. para os executivos também, né? Ela precisa Exatamente. ser Pode ser sócio da executivo, empresa, sim. ou tiver um Exatamente. cargo de liderança, ele pode Exatamente, participar. ele pode participar. Então, a partir daí, ele começa a participar das visitas técnicas, né, dos seminários, do CONET, que é um dos eventos que tem 2 vezes ao ano, que é ligado à questão dos ajustes, tarifas, né, a defasagem do frete. E o Encontro Nacional, para fechar com chave de ouro, que é onde os núcleos da Conjovem são premiados, né? Existem as metas aí para Legal. horas, metas, reuniões, visitas técnicas, e aí, final do ano, então, o pessoal se reúne, né? Geralmente é numa cidadezinha do interior, assim, né? Lá no Nordeste, né? No No Nordeste. resort. É uma tristeza absurda. Não, eu vi umas horrível. fotos e uns vídeos aí. É horrível ir pra os lá, gente. integrantes merecem o que é de melhor, né? Que é trabalhado durante o ano, né? o É ano o mínimo, todo. né? Merecedor, né? Eu acho que é Não só merecedor, isso, né? sempre é levado palestras bem legais Sim. de pessoas que até são bem nomeadas, né? Hoje, esse ano teve, como é que era aquele altão lá? A gente o- teve o Gustavo Gustavo Borges, né? Que, então, Legal. assim, tem a experiência, né, dele, que deu toda aquela experiência do espírito olímpico dele. Trajetória dele, do trajetória de vida. do E Teve um outro, tivemos o CEO Sidney da- Magal também, que são pessoas que tu não tem. Aleatoriamente né? você pensa, como que eu vou... E é incrível. A história do Sidney Magal mesmo, gente. Nunca ia imaginar que passou por tudo aquilo, né? A gente olha às vezes e pensa que é só alegria, Nossa, né? E é- onde é veio, muito onde legal. chegou, tem todo Teve o uma seu- estratégia, né? Sim, exatamente. Então, assim, todo ano tem algo diferente, tem as palestras, não é só, né? Lógico, tem a festa, tem a comemoração, a entrega dos prêmios, o reconhecimento, né? Mas dos sabe núcleos. que o comemorar é importante também. sim. Muito. É, nós estamos num processo de governança na empresa e as psicólogas que nos assessoram na parte da governança familiar, elas falam, vocês têm que comemorar mais as conquistas. Né? Porque o empreendedor, o empresário, ele se cobra demais, né? Todos nós somos Exatamente. muito exigentes, né? Com Sim. o nosso dia a dia, com o nosso A desempenho. gente sempre acha que é só a nossa obrigação, né? Tem que fazer Fazer e e pronto. você acaba não comemorando. É. Mas você tem que comemorar Exato. para retroalimentar a sua motivação para que você tenha mais gás de Essa semana continuidade. ainda a gente tivemos um comentário breve lá na empresa sobre algo assim.
um ajudante de motorista nosso comprou um carro novo. Legal. E ele estava muito feliz. Ele passa carregando a carreta dele, olhando o carro estacionado assim. Ainda O olho brilha. Aham. E o meu pai disse, é tão bonito ver isso e a gente... às vezes tem até um pouco mais do que ele, mais conquistas e a gente não vibra, né? A gente tá tão no modo automático que você tem que acordar, tem que estar lá, tem que trabalhar, tem que fazer render, tem que pagar as contas, e tem que voltar para casa dormir, acordar. E esquece de comemorar. Esquece de comemorar. Tu esquece que quando você começou, você não tinha metade do que tem hoje, mas não comemorou nem 1% de onde chegou. Todo o esforço, né? Todo que vale esforço, a pena, né? E é um esforço Hércules diário, né? Exatamente. E não para no final de semana, né? Deixar registrado que a Exato. cabeça não A gente desliga não tem nem tempo no pra sábado e ficar domingo, doente, né, gente? Não dá pra ficar doente. Pô, ficou Não. doente, ferrou. 15 anos, nunca peguei um atestado. Enquanto a indústria ou o pessoal da logística vai embora às 18, é ali que começa O a pau brincadeira, pega, né? né? Final de É. semana, é tudo, né? Então, não dá para desligar. E daí é onde vem o desafio, né, da gente formar grandes líderes, né, dentro das nossas organizações, que eu acho que é um outro grande desafio que todos nós temos, né, nas nossas organizações, formar pessoas, Sim. né? Pessoas melhores do que nós para trocar isso e fazer chegar muito mais Um longe, pouco dessa... né, do que nós chegamos. Mas um né? pouco dessa dificuldade somos nós que impomos, né? Que a gente acaba O desapego, travando né? as pessoas, o desapego. Tem que praticar o desapego. A gente acaba travando Mas sabe, pessoas. eu recebi um vídeo até pelo Instagram que eu achei muito interessante, né? Que falava justamente sobre o jovem querer aceitar o cargo de líder dentro de uma empresa, né? Ou se especializar para isso. E aí essa psicóloga foi dar palestra numa empresa e tal, e questionaram ela justamente isso. Por que o jovem de hoje não aceita esse desafio? Ela disse, como assim não aceita? Aí o pessoal perguntou assim, não aceita, eu estou tentando preparar uma galera aí para, né, cargo de gestão e eles não querem. Eu disse, mas eles não querem por quê? Eu disse, eu acho que é porque não querem compromisso ou a responsabilidade, tá? Mas qual é o teu exemplo para ele? Você acha que ele quer chegar à liderança, assim como você chegou, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, estressado, sem horário para ir embora da empresa, sem horário para chegar na empresa? Qual é o exemplo que você está dando? Foi a motivação. Não motiva, né? Qual a motivação? Então, Eu vou ficar é do uma jeito que coisa tá, que então realmente louco aí. faz muito sentido. A gente preparar Verdade. a liderança, a gente tem que estar com o nosso ambiente muito alinhado em questão de limitações Saudável, de né? horário, né? A partir Saudável. do momento aqui eu encerrei aqui, você dá continuidade, depois que você encerrar outro dá continuidade, depois eu pego de novo no dia seguinte. Então esse processo é algo que hoje realmente é assustador. Eu, se estivesse enxergando alguém no lugar de alguém, a forma que eu conduzo a minha rotina, eu não queria ser eu. Né? Porque realmente não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, não tem nada nesse sentido. Por opção minha, né? Um negócio familiar, logicamente a gente quer sempre o melhor da empresa e principalmente dói muito, né, a questão de ter a responsabilidade de 450, 500 famílias envolvidas. Né? A gente valoriza muito a promoção interna, valoriza muito também as indicações dentro da empresa. Tem muitas famílias lá, a gente chama de transparente, né, dentro da Civil, que tem muito parente lá dentro, não dá pra falar mal de ninguém, isso que é o bom. Eu conheço uma transportadora que o nome é assim, é transparente. Existe. Vou ter que pegar royalties. Então, é algo que realmente assusta, né? Essa questão do interesse nisso. E o fardo, né, que todos nós, né, de empresas familiares, querendo ou não, a gente tem um fardo, né? Sim. Que é a responsabilidade de não dar errado, né? Porque sempre tem aquela luz dizendo assim, Dá continuidade no negócio a tal da aí. gestão que pode dar errado, porque então a gente já vem com esse subconsciente, né, onde nos exige cada vez mais de fazer o negócio e além, né? A própria teoria da administração já diz isso, né? Que toda empresa está fadada à falência, desde que ela Você se tem que renove, tardar, né? Você tem que tardar renove, inove, se reinvente. Então essa missão é muito grande, ainda mais se você pegar hoje as nossas transportadoras aqui 3 anos atrás e hoje é completamente diferente, porque a pandemia, como a já falou, trouxe um novo normal. Só que esse novo normal já mudou mais 2, 3 vezes nesse Ele último se vem período. se renovando todo ano. Então toda não a tem esse situação, negócio né? do e-commerce somente, é a questão da particularidade. O próprio consumidor, ele mudou o nível dele de compra.
O né? comercial também, hoje é muito difícil tu conseguir ter acesso a um cliente para visita. É tudo no e-mail, é tudo no online. Reunião virtual. Daí é o que Celular. outro, depende da pessoa te responder no WhatsApp, se ela tiver Tudo no vontade. Zap. Então, Exatamente. tudo isso Mas dificulta, teve o né? lado bom, né? Por exemplo, de você fazer, hoje eu faço uma reunião com o pessoal de Guarulhos da filial otimizou, né? online. A mesma coisa com o jovem, faz reuniões A nível compartilhadas aqui com Porto Alegre e Manaus. Né? Assim, senta aqui hoje, reúne. Uniu um pouco mais as E pessoas, quando você né? otimizou, né? Exato. Economizou Quando você e fazia agilizou, né? 2, Exato. 3 reuniões, agora você faz 8, 9 num dia, né? Mas isso deixou a gente mais maluco ainda, né? Mas ao mesmo tempo também, assim, ó... Tudo é reunião, né? Mais, Tudo, mais vamos fazer uma acelerado. reunião. Mais Mas aí acelerado. também vem ao mesmo tempo que tem fornecedor, às vezes, ou o próprio cliente que acha que você está disponível 24 horas agora, por causa do online. Ah, tá, Exato. tu não precisa pegar um avião e vir aqui, então eu quero... Aí, pô, daí você... O dia todo fazendo reunião online também. O WhatsApp Esses é dias um a cliente coisa me mais pegou triste no que pé. existe. Pô, mas tu não para de fazer reunião? Eu digo, não sei do que eu vou chamar, né? Porque né? Eu digo, não verdade. deixa de... É reunião, né? Juntou 2, 3 pessoas, tá tratando do trabalho, é uma É reunião. uma né? reunião, uma É conversa. verdade. E esse assunto já dá uma outra live, né? Com certeza. Dá mais e umas o que 4. tem de assunto aí pra Se gente fazer... vocês forem inventar de botar 3 caras que falam pra caramba aqui. Não, e Isso A que é gente legal. arranja assunto Isso até que é 10 da legal. noite aqui. Eu assisti uma parte da live que foi feita ontem e gostei muito, porque tava o pessoal da Arteris, Aham. outro rapaz de tecnologia. Da Xustec. E aí, por ter trabalhado como mecânico e já ter dirigido... Começou inclusive, a gente tava associar. E assim, até deveria de fazer mais lives sobre isso, sobre segurança. Inclusive, eu até Sim. gravei um vídeo já, um dia que eu estava descendo aqui a Serra, BR da 376 aqui, Sim. né? Na questão de segurança, né? Que é, inclusive, a questão de tecnologia que tem hoje embarcada nas carretas, né? E a gente está com uma parceria bem legal aí com a Xustec, até os 2 semi-reboques, as 2 carretas que estão expostas aqui, elas estão dotadas do sensoriamento deles para questão de temperatura, de aquecimento, vazamento de ar. Então, é focado o quê? Na segurança, para não faltar segurança, freio. sim, exatamente. Fundamental, né? Preocupado com vida, né? Porque quando a gente fala em segurança, né, é a vida humana, né? Então foi ali que deu origem, né, a esse trabalho. Essa preocupação, né, Essa preocupação, esse trabalho para trazer mais segurança para o Que mundo envolve- logístico aí, não né? é só, é lógico, a vida que é o mais importante, que é o motorista que está ali. E eu sempre falo, né, para os motoristas nossos, você vai descer uma serra, desce ali com o freio motor, não usa o freio de serviço. Perfeito. Ah, mas faltou... Claro, você está utilizando muito, está esquentando esse freio, desce no freio motor, porque é o seguinte... Mesmo que você consiga descer a serra, esquente todos os freios e não aconteça... Rezar para não aconteça nenhum acidente grave, você já danificou pneu, tambor, lona de freio, aqueceu o rolamento, destemperou tudo. E às vezes ainda Joinville quase não chove, né? Desceu a serra, tá ali tudo quente, vermelho, chega Aquele aqui, pega choque. a chuva, aquele choque térmico destempera, Destempera. Trinca tambor. tudo. É. Trinca tudo. E aí, ou Deus o livre que ele não consiga segurar essa máquina e aconteça um acidente. Aí você, primeiro, perder a vida do motorista, a vida não tem preço, vai deixar a família aí, caminhão tem seguro, né? Aí você vem para a questão ambiental, né? De hoje todo mundo Também. falando em ESG, um acidente desse pode quebrar uma empresa, né? Aquele que vazou aquela... Produto Serra químico. Nossa Produto Sim, químico, exatamente, né? Então assim, Joinville ficou um Imagina dia o tamanho sem do água. prejuízo que aquela empresa teve. então assim, não querendo julgar, a gente não sabe o que aconteceu, de repente o motorista passou mal, ou pode ter acontecido mesmo alguma falha, né? Mas como eu trabalhei em mecânico, na época a gente recebia vários caminhões que tombaram na serra, vinha com o guincho, a gente desmontava, 99% Era lona não de- era par de mal freio. operado, né? Entendeu? Então assim, a gente fala da importância, pessoal, descer serra não é para utilizar freio. Ah, mas como assim? Não. Desce na marcha, aciona o freio motor, usa a tecnologia ao favor para chegar aqui embaixo e as rodas tá geladas Tudo em sem dia, utilizar. Se você precisar, tá gelado, tá frio, Vai ter freio, vai né? ter freio, Vai ter entendeu? freio. Então até isso a gente compartilha lá na Conjovem, né? Até o Eduardo, que é de Cascavel, da Geller, lá um cara muito ligado em tecnologia, vai para fora, traz novidade, uma hora é placa solar, é a questão de sensores nos pneus, isso e aquilo. Então, ele compartilha, não tem... Né? Uma coisa que a Conjovem e as entidades também mudaram é que as transportadoras antigas, eles eram muito fechados, não sentavam assim para falar e abrir. Eles tinham uma Hoje- inimizade, né? Tipo, com a concorrência, aquele um negócio, bloqueio, Deus o né? livre, não pode sentar junto. Hoje, a Conjovem, a gente vai na Sevilha, a Sevilha vai na nossa empresa, a gente faz visitas técnicas junto em embarcadores, em armazéns logísticos, em fabricantes.
Então tá ali compartilhando, tá ali no grupo e tá se ajudando em busca do bem comum, propósito que é o que é elevar a régua, né? A gente Exatamente, quer né? realmente a qualificação de todos os concorrentes, porque a partir disso ele vai ter uma boa cobrança do frete Exato. e eu também vou poder cobrar pela minha qualidade. O difícil é tu ver empresas que não estão qualificadas, não têm todo esse conhecimento que a gente já mencionou e, né, não cumprem, né, a legislação. prostituindo o preço. E vira uma competição desleal, né? Desleal. Aí é difícil, né? Exato. Quando você compete pelo serviço, pela qualidade, né? Às vezes uma rota, isso aí é saudável, Isso né? é saudável. Agora o tal da régua baixa, É. a deslealdade, tá? Exatamente. Isso aí Tem é o difícil. caso que o Giovanni mencionou ali, daquele cara que tem um controle de custos ali, que acaba sendo... percebendo as vantagens que ele teria numa gestão financeira dele, mas a assim, grande eu acho que maioria não. é mesmo tudo... tendo todo esse controle de custo, a gente tem uma noção, às vezes mais breve, de tudo que a gente tem de custo. E não é muito diferente para mim. O preço do diesel é o mesmo para mim, o mesmo para você, pneu e caminhão, e implemento. O que vai mudar é um imposto de um lucro presumido, um lucro real, um ICMS. Então, assim... acho Toda que a estratégia, né? A a questão de você estratégia. desenhar a localização da tua empresa. Poxa, minha base é melhor eu ter em tal lugar. Dimensionar a frota exata. Pô, vou pegar com o Júlio o bitrem porque eu tenho volume para essa transferência. Otimiza, né? Eu aquela peguei. rota, né? Hã? Eu peguei. Ah, Pegou? então. É isso aí. Eu já acho que quanto mais conta a gente fizer, mais caro a gente vai querer cobrar. Porque... Vou pegar o veículo adequado, né? E lá na Conjove a gente fala muito isso, né? Ah, você vai pegar o 450, 60, esse aqui não faz a média ideal e tal. Aí sim você vai competir nessas estratégias de aproveitar bem a cubagem do veículo, otimizar a rota. Não, essa rota aqui eu faço dia tal para economizar. Agora, quando você compete com uma empresa que não cumpre a legislação, né, questão de jornada do motorista, que hoje é muito, a gente tem uma insegurança jurídica que até a gente vai para Brasília agora em maio, dias 7 e 8, teremos lá o Congresso Técnico Olhar Empresarial, né, e depois o seminário do TRC. A gente tem aí a ADI 5322, que é uma insegurança jurídica na qual as entidades estão trabalhando também, porque você vem cumprindo uma legislação, que é a legislação da lei do motorista, que é a 12619, né, a antiga 12619, hoje a 13103, que é a lei da jornada do motorista. Certo. Extremamente importante. Para eu que viajou lá no 1113, abriu o sofá-cama, dormia 3, 4 horas por noite, essa lei hoje ela traz segurança para o motorista. Porque a gente sabe que tem empresas que se preocupam com o motorista, né, com a segurança de o motorista dormir, descansar, mas tem empresa que dá a cartela de rebite para o motorista e ele só quer Incentiva, produtividade. né? Né? E aí, poxa, você está falando da vida do motorista, desse Da vida motorista dos outros, né? dos outros, esse motorista provocar um acidente, bater num ônibus, Deus o livre, ou causar aí um dano ambiental. Hoje se fala muito em ESG, então, né, questão do ESG, não é só questão dele tombar, vazar óleo e poluir lá, tá, mas e a sociedade, a questão da família, né, de tu cuidar bem desse colaborador, que a gente sempre fala, a nossa empresa é uma empresa pequena, mas a gente sempre fala, cara, o bem maior que a gente tem lá são as pessoas. Não adianta você investir num bitrenzão, mais um cavalo top de linha, 1,5 milhão, e não valorizar o gestor dessa unidade, né? Não é o caminhoneiro, motorista. Ele é o gestor. Dessa unidade. Perfeito. Ele é um gestor. Perfeito. Ele está com patrimônio de 1 milhão, 1,5 milhão, Perfeito. às vezes mais 1 milhão de carga, 2 milhões, né? E esse cara tem que estar bem, sendo valorizado, fazer o descanso correto, porque aí a partir da empresa que não cumpre isso e suga muito dele, vai baixar o frete lá. Então, quando a concorrência é desleal, poxa, diesel eu sou obrigado a pagar, senão eu não abasteço, pedágio, mas aí vem a manobra tributária. Eu acho que você estiver dentro da legislação e aproveitar o que a legislação te permite, show. Agora, não, empresas que não pagam impostos, não cumprem a legislação, aí é aquela concorrência desleal. Então a Conjove vem o quê? Para mostrar que é possível sim ser competitivo, e você tem que ganhar no quê? Na estratégia, na qualidade, né? Eu não posso às vezes eficiência, né? Na eficiência, Na né? eficiência, Eu não posso às vezes falar, poxa, a Jéssica está cobrando uma carreta, a carga para São Paulo X, mas aí eu levo com truque e ela leva de bitrem. Olha quanto eficiente ela é, né? Um cavalo, um motorista está levando 2 carretas, está enchendo bem. E essas Mérito foram as dela. evoluções aí dos implementos, né? Exatamente, Lá atrás, né? quando tu pilotava. Era Exa- carroceria, só tinha carroceria aberta. Eu até Foi que- evoluindo, depois veio o baú, depois veio o site, depois veio o bitrem, bitrenzão, e estamos aí agora com quarto eixo, né? Essa eu até, loucura que até virou, quero né? fazer um vídeo lá daquele, os caminhõezinhos que a gente tem antigo lá da Mercedes.
E aí, esses dias eu estava analisando, falei, poxa, aquele caminhão, o primeiro que a Mercedes fez no Brasil, 57, curtinho, olha, né, o motor 6 cilindros, polui X. Aí você pega o LP, depois de 1972, 6,5 metros de carroceria, um pouco mais de peso, aí vem um 1113, truca, carreta, bitrem. Olha a eficiência com um motor só, né? Poluindo menos, levando mais carga, mais eficiência, né? Então, assim, olha quanto a gente evoluiu. E aí, imagina assim, falta motorista hoje. Imagina se não tivesse os rodotrem. Cada parte dessa carreta seria mais um motorista. Ou se não existisse a carreta e tal. Então, né? O Jim Piquet entrou agora na onda do transportador. Vocês têm assunto a dar com pau. Condição de rodovia, aí, falta de motorista, tudo convidado isso. Convidado de ontem, Wagner, né? Da Wendel da Arteris, inclusive na saída ele disse: Júlio, temos muito assunto estratégico para o setor de logística para ser compartilhado. Eu disse, cara, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, né? Sempre intercalando, né? A gente quer trazer assuntos de segurança, de gestão, histórias, né? Porque eu acho que aprender com os cases é legal, né? Porque às vezes tu tá aprender lá... com o erro dos outros é melhor ainda, porque você encurta o mais caminho, barato, né? É mais barato. Sabe que não vai dar certo, pula, né? E às vezes tu tá com uma dor lá dentro da tua empresa, sentado lá numa palestra ou numa reunião, e o teu colega do lado já passou por aquilo e tem a solução, né? E esse trio aqui a gente vai falar até, né? E aí o pessoal tá aqui, acabando, o pessoal tá assim, ó. Já deu uma hora. Já deu? Passou rápido. Passou muito rápido. E a gente falou em comemoração, que a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar e a gente também tem que exercer a gratidão. São duas atividades assim que geram uma química no cérebro, né? Isso, estudos já vêm dizendo o quanto é importante a gente comemorar e a gente ser grato, porque o nosso duas cérebro práticas, né, fica diárias. viciado também nisso, né, em estar buscando mais esse sentimento. Então a gente vai comemorar, eu acho que depois que a gente encerra aqui a gente pode comemorar. Perfeito. E eu também quero exercer a gratidão, agradecendo a presença de cada um de vocês por disponibilizarem, né, eu sei que vocês já deram a dica, nosso tema é muito escasso, é difícil da gente conseguir conciliar. Mas vocês arranjarem esse tempo, a Jéssica se deslocou de Blumenau para cá, eu sei que o trânsito aqui também hoje estava pesado. Eu do Quiriri para cá é muito longe. E aí, o Eduardo levou quanto tempo para dar a volta? Eu pedi para a Jéssica que veio. Mas tu devia ter vindo a pé, era só pular ali. Era mais rápido. Mas realmente, assim, agradecer a presença de vocês, foi muito enriquecedor. E quem ainda não conhecia a Cetracage, a Fetransesc, a Conjovem, e se interessou, então pode entrar lá também, né, no site, buscar mais informação, fazer parte. E se me permitires, Cláudia, eu como falar assim, ser estranho, vamos dizer, né, porque eu não sou transportador, falar da receptividade que é a Conjovem, tá? Para quem não faz parte, né, que venha fazer parte, com certeza vai ser muito bem acolhido, porque a gente quando vai lá, né, convidado para ir lá participar, assistir, a gente se sente em casa, né? Isso mesmo. Então isso que é o legal, porque às vezes as pessoas lá fora, elas ficam meio assim, pô, mas como é que eu vou lá? Como é que vai ser a recepção? Meu concorrente tá lá. Será que eu vou já tem uma panelinha ali? Isso, não, mas olha, assim, a gente faz tem que total parabenizar diferença. aí a receptividade de todo o grupo aí de vocês aí. Não importa o tamanho do desafio, né? O que importa é a grandeza da união aí desse grupo. Então, de parabéns mesmo. Eu queria também aproveitar e agradecer, né? Acho que a gente já está indo para o 4º ano, né, de apoio da Joinville Implementos, 4, 5 anos, já desde a gestão do Serafim. Eu lembro que eu fundei lá para começar na época que eu era como coordenador. Passa tão rápido que a gente se perde o Júlio apoiou o núcleo da Conjovem Joinville, depois deu continuidade com a Dani e agora com o Emílio. Exatamente. Obrigado a Joinville pela Implementos acredita, né, há muitos anos na Conjovem. No Inclusive no momento também, né? Exatamente, até a Cetracage, e até em momento de pandemia, onde as empresas às vezes estavam segurando os investimentos e tal, a Joinville Implementos continuou acreditando, apoiando as reuniões ali, oportunizando, né, alguns encontros, e realmente a gente é muito grato a esse apoio, né, faz toda a diferença para a gente investir realmente no preparo desses jovens empresários, né, então agradecer também esse apoio integral que a gente tem da Joinville Implementos. Inclusive nós temos também um evento da Conjovem, que é o evento Motorista em Família, também que iniciou lá atrás com o Giacomo, e agora a gente está indo para a 6ª edição no Posto Rudini, que a Joinville Implementos estará junto com a gente lá participando, apoiando novamente. Então é uma eterna gratidão ali, não somente a minha gestão, mas por tudo que isso gerou, né,
para dentro do nosso núcleo para o pessoal. Muito obrigado mesmo. Ficamos felizes em poder fazer parte aí de todo esse crescimento aí. Amém. Finalizando então o nosso terceiro episódio, já fica o nosso convite porque também o Gympcast ele vai continuar com a segunda temporada e será com um palco de Casa Nova que vai ser lá na Logistic, que a gente vai estar participando. O próximo evento é em julho, de 23 a 25 de julho. Já fica o nosso convite. Balneário O pessoal Camboriú, tá aqui, né? já Em deu, Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú estaremos lá expondo também e já fica aqui o nosso convite, mas continue acompanhando as nossas redes sociais que a gente vai estar trazendo mais informação e mais Gympcast. Muito obrigada. Legal, boa noite a todos aí. Boa Obrigada noite, pelo boa noite. convite. Obrigado. Boa noite.